Prognóstico segue cauteloso. Portanto, Papa ainda não está fora de perigo. O Vaticano informou em novo boletim, divulgado neste domingo, Chequede 2, que o Papa Francisco teve uma noite tranquila e de repouso em sua internação hospitalar. Conforme informado pelo G1, ainda que o estado de saúde tenha se estabilizado, o prognóstico de Francisco é cauteloso e o Papa ainda não está fora de perigo. Ainda durante o sábado, 1º, o Vaticano havia informado que o estado de saúde do Papa havia se estabilizado e que o pontífice não havia mais tido crises respiratórias. Um dia antes, Francisco tinha sofrido com broncoespasmos, o que resulta em dificuldade para respirar. Com a estabilização, o Papa de 88 anos passou a noite de forma tranquila e repousa. De acordo com o boletim da Sala de Imprensa da Santa Sé, durante o sábado, 1º, ele alternou entre ventilação mecânica não invasiva e períodos de oxigenoterapia de alto fluxo. O Papa Francisco teve uma boa resposta à troca gasosa, como já havia sido mencionado anteriormente. Ainda no sábado, recebeu a Eucaristia, se alimentou sozinho, fez orações e realizou fisioterapia respiratória, cooperando de forma ativa. O Papa Francisco foi internado no dia 14 de fevereiro, inicialmente para tratar uma bronquite, que depois foi diagnosticada como uma infecção do trato respiratório. 3 dias mais tarde, uma infecção respiratória polimicrobiana foi constatada. Já no dia 18 de fevereiro, o Vaticano confirmou que o Papa tinha uma pneumonia bilateral, em que ambos os pulmões são atingidos. Bronquiectasia e bronquite asmática agravaram o caso, considerado complexo. O Vaticano emitiu um novo boletim sobre o estado de saúde do Papa Francisco neste domingo de 2, informando que o pontífice teve uma noite tranquila e de repouso em sua internação hospitalar. Apesar da estabilização do quadro, os médicos seguem com um prognóstico cauteloso, destacando que o Papa ainda não está fora de perigo. O estado de saúde do líder da Igreja Católica inspira cuidados e a equipe médica mantém vigilância rigorosa sobre sua evolução. A preocupação recai sobre a fragilidade de sua condição respiratória, que tem sido um desafio significativo ao longo dos últimos dias. No sábado, 1º, o Vaticano já havia informado que o quadro clínico do Papa apresentava uma melhora, sem crises respiratórias recentes. No entanto, um dia antes, Francisco havia sofrido broncoespasmos, uma condição caracterizada pelo estreitamento das vias aéreas, resultando em dificuldade para respirar. Essa complicação exigiu atenção especial dos médicos, que prontamente iniciaram terapias para minimizar o impacto da crise e melhorar a oxigenação do pontífice. Durante a internação, que teve início no dia 14 de fevereiro, o Papa foi primeiramente diagnosticado com bronquite, quadro que rapidamente evoluiu para uma infecção do trato respiratório. Esse agravamento exigiu monitoramento constante e a adoção de medidas terapêuticas mais intensivas para evitar complicações mais severas. A idade avançada de Francisco, de 88 anos, representa um fator de risco, tornando sua recuperação mais delicada e requerendo uma abordagem médica minuciosa. 3 dias após a internação, exames mais aprofundados detectaram uma infecção respiratória polimicrobiana, ou seja, causada por múltiplos agentes patogênicos. Esse diagnóstico trouxe preocupações adicionais à equipe médica, pois infecções desse tipo podem ser resistentes a tratamentos convencionais e exigem uma abordagem antimicrobiana mais complexa. A evolução do quadro passou a ser acompanhada hora a hora, com ajustes constantes nas medicações administradas. No dia 18 de fevereiro, o Vaticano confirmou que Francisco havia desenvolvido uma pneumonia bilateral, condição grave que compromete
ambos os pulmões e pode gerar insuficiência respiratória. Essa situação exigiu um protocolo intensivo de tratamento, incluindo antibiótico-terapia e suporte respiratório para otimizar a troca gasosa. Médicos intensificaram a fisioterapia pulmonar para reduzir os riscos de complicações, como o acúmulo de secreções que poderiam piorar a inflamação. A situação do Papa se tornou ainda mais delicada devido ao diagnóstico de bronquiectasia, uma condição crônica em que os brônquios se tornam permanentemente dilatados, dificultando a eliminação de muco e tornando os pulmões mais vulneráveis a infecções recorrentes. Esse quadro, somado à bronquite asmática, tornou a recuperação mais desafiadora, exigindo um equilíbrio preciso entre medicamentos e suporte ventilatório. Apesar dessas dificuldades, o boletim médico relatou que o Papa apresentou uma boa resposta à troca gasosa, um indicador positivo para sua recuperação. No sábado, Francisco alternou entre ventilação mecânica não invasiva e oxigenoterapia de alto fluxo, estratégias utilizadas para melhorar sua capacidade respiratória sem a necessidade de intubação. Os médicos afirmam que a cooperação ativa do pontífice com os tratamentos tem sido um fator crucial para sua estabilidade. Mesmo diante da gravidade de seu quadro, Francisco tem demonstrado resiliência. Durante o sábado, ele recebeu a Eucaristia, se alimentou sem auxílio e manteve sua rotina de orações, reforçando sua fé em meio à adversidade. Além disso, participou ativamente da fisioterapia respiratória, um procedimento essencial para evitar complicações como atelectasias pulmonares, que poderiam comprometer ainda mais sua função respiratória. A evolução do tratamento segue com extrema cautela, e os médicos ressaltam que ainda é cedo para afirmar uma recuperação definitiva. O risco de piora repentina não pode ser descartado, uma vez que infecções pulmonares em idosos costumam apresentar períodos de aparente estabilidade seguidos por recaídas. Dessa forma, a equipe médica mantém uma vigilância intensiva sobre sua condição. A idade avançada do Papa e seu histórico de saúde tornam seu caso ainda mais complexo. Francisco já passou por cirurgias no passado e convive com limitações físicas, incluindo dificuldades de mobilidade que exigem o uso de cadeira de rodas. Esse quadro pré-existente pode impactar sua capacidade de recuperação, tornando cada avanço um passo meticulosamente acompanhado pelos especialistas. Os fiéis ao redor do mundo continuam em oração pela recuperação do pontífice. Desde o anúncio de sua internação, manifestações de apoio têm surgido em diversas partes do globo, demonstrando a imensa devoção e carinho que os católicos nutrem pelo líder da Igreja. No Vaticano, missas e momentos de oração têm sido realizados especialmente pela saúde do Papa. Francisco, ao longo de seu papado, sempre demonstrou força e compromisso com sua missão, mesmo enfrentando desafios físicos e de saúde. Sua disposição para continuar conduzindo a Igreja Católica, mesmo diante de adversidades, é uma inspiração para milhões de fiéis. Sua fé inabalável tem sido um pilar em sua recuperação, sustentando-o nos momentos mais difíceis de sua internação. O Vaticano reforça que, apesar da melhora progressiva, Francisco segue sob cuidados intensivos. A equipe médica avalia constantemente sua resposta ao tratamento, ajustando intervenções conforme necessário para garantir a melhor recuperação possível. A presença de especialistas em doenças respiratórias tem sido fundamental para conduzir o caso com a máxima precisão e eficácia. A expectativa é de que novas atualizações sejam fornecidas nos próximos dias, à medida que o quadro do Papa evolui. Enquanto isso,
A Igreja permanece unida em oração, aguardando com esperança a recuperação total do Santo Padre. A força espiritual de Francisco e o apoio de seus seguidores ao redor do mundo são, sem dúvida, aspectos essenciais nesse processo. Diante da complexidade do caso, os médicos mantêm uma abordagem multidisciplinar, envolvendo especialistas em pneumologia, infectologia e fisioterapia respiratória. Cada detalhe do tratamento é cuidadosamente planejado para minimizar riscos e proporcionar ao pontífice a melhor chance de recuperação. A estabilidade alcançada até agora é um sinal positivo, mas a cautela continua sendo a palavra de ordem. O Vaticano pede que os fiéis permaneçam unidos em orações pelo Papa Francisco, confiantes de que sua fé e a dedicação dos profissionais de saúde o ajudarão a superar esse momento difícil. A liderança do Papa tem sido um farol para a Igreja Católica, e sua saúde continua sendo uma preocupação central para milhões de pessoas ao redor do mundo. Seu legado de amor e compaixão permanece intacto, independentemente dos desafios que enfrenta.